E eu trouxe para o sermão, no culto de hoje, o falso moralismo dos homens pecadores, baseado num texto do Evangelho de João, do capítulo 8, versos 1 ao 11, que à medida que a gente for discorrendo aqui do tema, eu o citarei. Então, no sermão de hoje, nós examinaremos alguns detalhes do caso dos homens pecadores, o que nos dará uma melhor compreensão da importância da atitude de Jesus em relação à mulher, que nos acostumamos a chamar ou a chamá-la de mulher adúltera, e aos homens falsos moralistas que pareciam santos, mas eram pecadores, que a constrangeram em público a fim de humilhá-la, desumanizá-la e, por fim, assassiná-la por meio do apedrejamento. O amor, a misericórdia e o perdão de Jesus são poucos compreendidos e ainda menos vividos pela sociedade atual. As pessoas, de uma forma geral, pregam um Cristo hostil, um Deus que é general de guerra. Jesus Cristo nos apresenta um Pai bondoso e diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, os evangelhos, as boas novas de Cristo, não está presente na vida da pessoa que propaga o ódio, que joga pedra e profere condenação sobre a outra pessoa. Este texto chegou a ser escondido pelos religiosos. Ele não aparece, por exemplo, nos manuscritos mais antigos, a exemplo dos demais textos bíblicos. Durante 5 séculos, ficou ausente das literaturas e pregações dos padres gregos do primeiro milênio. A razão parece clara. Antes de ver qualquer condenação na mulher, Jesus leva todas as pessoas, todas nós, a enxergar o mesmo grau e nível de pecado existente na vida daqueles santos homens e nas nossas vidas também. A história é narrada no Evangelho de João, no capítulo 8, como eu disse, versículos 1 ao 11. Diz o texto que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e as pessoas iam ao seu encontro. Então, Jesus sentou-se e começou a ensinar. Foi quando chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher entre Jesus e as pessoas e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser mortas a pedradas. E você, o que tem a dizer sobre isso? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então, Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo na areia, no chão. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta: então, você não vai responder? O que você diz? Apedreja ou não a mulher? A lei diz que pode apedrejar. Está aqui, temos a prova, somos as testemunhas. O que você diz? Então Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra.
e, abaixando-se novamente, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. A mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os homens que te acusaram? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. A cena desse texto é comum. O desfecho inesperado. Em várias passagens, os evangelhos anotam que os adversários de Jesus tentam colocá-lo em contradição com as leis, para poder acusá-lo de blasfêmia, de desobediência a Deus. Notemos que o zelo pela lei e a mulher não importavam absolutamente nada. O que aquelas pessoas queriam era ladrar. Esses religiosos queriam era encontrar motivos de condenação contra Jesus. Numa primeira vista, são robustas as provas testemunhais do delito. A questão era grave, com punição de morte, e o julgamento não deveria ser daquela forma em qualquer lugar, sem um processo legal baseado na lei. Se Jesus dissesse sim, estaria indo contra o poder de Roma, já que os judeus não tinham o poder de executar a pena de morte em alguém sem a devida autorização. Se dissesse não, na visão da religiosa e legalista daqueles homens, estaria indo contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar pessoas adúlteras, conforme invocação legal citada pelos mesmos. Para eles, qualquer resposta dada por Jesus, sim ou não, estavam prontos para investir sobre Jesus e acusá-lo. Jesus estava no mato sem cachorro, diríamos, na linguagem popular dos nossos dias. E aí a gente tem, ainda hoje, principalmente na política, não é? Eu às vezes não acompanho, né, com frequência os debates no parlamento, por exemplo, né, nos tribunais superiores, e aí eu fico vendo, né? E até na igreja mesmo, não é? A gente tem questões que são levantadas no nosso meio que não tem sentido. Ninguém quer saber sim ou não. Quer simplesmente fazer alarido, confusão, não é? A pessoa não quer esclarecimento, ela quer fazer alarido, quer fazer confusão. Eu vejo no parlamento mesmo, inclusive irmãos e irmãs nossas que estão lá, que só envergonham o evangelho, não é? É um discurso sem sentido. A pessoa está ali só mesmo para lacrar, não é? Gravar vídeo para as redes sociais, mas a gente não vê um compromisso com a verdade. Não vemos um compromisso no esclarecer os fatos. Essas pessoas agiam assim. Então, Jesus agiu com mansidão e humildade, fugiu do legalismo e não respondeu nenhuma das duas opções que eles desejavam e estavam crentes que ouviriam de Jesus. Não, ele vai tomar partido, ele vai tomar lado. Ele vai ser da direita ou ele vai ser da esquerda. Ou ele vai ser da esquerda ou ele vai ser da direita. E aí, qualquer lado que ele tomar, nós vamos acabar com ele. A lei de Moisés diz: se um homem cometer adultério contra a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Ali nas palavras daqueles homens sobre os fatos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. João, no capítulo 8, versículo 6. Portanto, a lei de fato previa a pena de morte, mas para ambas as pessoas adúlteras. Aliás, cita primeiro o homem,
né? A mulher vem depois. Então, se tivesse que punir alguém com a morte, deveria punir primeiro o homem, é o que cita lá. Se o adultério foi constatado em flagrante, conforme diziam, pegamos no ato, então o homem e a mulher estavam juntos, não é? Duas pessoas juntas. Por que não levar o homem, que era a primeira pessoa culpada apontada na lei? Não é de se perguntar? Onde foi parar o homem? Quando eu falo desse texto, eu gosto de abrir a minha mente, fazer conjecturas. E eu chego a pensar, irmã Francisca, que pode até ser que o homem estava no meio, com a pedra na mão, de tão descarado que a sociedade é. Não é? E não é de hoje. É possível que o mesmo homem que estava lá, adulterando, judiando, estava lá com a pedra na mão, dizendo que ia matá-la também. Porque é muito comum hoje, não é? O acobertamento, o corporativismo, se acoberta as coisas. Silêncio e mímica foi a resposta de Jesus. Abaixou-se e começou a escrever no chão, com ódio no coração e pedra nas mãos. Aqueles santos homens da religião insistiam com Jesus. Afinal, tem que disciplinar, manter a ordem, manter a santidade. Pessoa desse tipo tem que morrer. Bandido bom é bandido morto. É uma ameaça para os bons costumes, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para as nossas famílias. A moral da sociedade tem que acabar mesmo, não pode dar moleza. Já que não se adequam à maioria do pensamento, então que sejam aniquiladas, que desapareçam. Foi quando Jesus se levantou e disse: exatamente, vocês estão certos, matem-na, vão lá, não percam mais tempo. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja a primeira pessoa, seja o primeiro homem a atirar uma pedra nesta mulher. Aí o negócio ficou complicado, irmã Francisca, porque eles tinham, quem sabe, mais pecado, pastora Ruth, do que o da mulher. E Jesus abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão, em silêncio. Tem gente que acha, não é, que a autoridade, que Deus opera, Deus faz e acontece quando ele sai pulando na igreja, né, dá uns murros na parede, pula em cima do banco, faz aquele alarido, aquela confusão tremenda. Olha que coisa interessante, não é? A gente vê na igreja, e hoje tem redes sociais, né? Pastores e pastoras falando brabo, gritando, enfim, aquela histeria toda, para denotar, dizer que tem autoridade. Jesus nem levantou a voz, Pietro. Acho que Jesus falou igual o Pietro, né? Hoje, numa entrevista, perguntaram lá para o Pietro um negócio, né? A pessoa teve até que regalar os olhos assim para entender o que Pietro estava falando, né? De tão baixo, manso, que ele fala. Então Jesus, assim tranquilo, respondeu, sem ódio no coração, sem ira, e continuou escrevendo tranquilamente. Continuou no silêncio. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Os religiosos, cumpridores da lei, poderiam, ao ser confrontados com os seus pecados, se arrependerem e caírem aos pés de Cristo. Era isso que Jesus esperava. Não, de fato, olha, Senhor, nós realmente somos pecadores, nós somos pior do que essa mulher. Não, Jesus, olha, eu estava com ela. Então, olha, sou digno de morte também, porque eu estava com ela. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe da minha situação. Mas preferiram ir embora, levando consigo o ódio em seus corações, as pedras em suas mãos
e há revolta em suas mentes. Jesus poderia também interrogar a mulher, como nós gostamos de fazer, não é? Você tem ideia do que você fez? Que pecado feio! Que coisa terrível! Você tem ideia, você sabe da gravidade deste pecado? Da mancha que você vai carregar? Você está realmente arrependida? Confessa diante dessa multidão que aqui está, porque saíram os acusadores, mas ficaram as outras pessoas. Mas nada disso ocorreu. Jesus endireitou o corpo e disse: não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É muito difícil para qualquer pessoa que não viva o Evangelho aceitar integralmente a verdade desse texto. Isto é a boa nova do Evangelho. Deus não quer a morte de pessoa transgressora, mas que pare de fazer o mal e viva. Nós vemos isso em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Por fim, Jesus nos dá uma aula sobre o que é evangelizar. Não é essas coisas que a gente vê nos dias de hoje, aquele monte de acusação, briga um com o outro, profetizando pecado desse e daquele, não é? O suposto pecado. Evangelizar é levar boa notícia para a pessoa que está condenada. E a boa notícia não é a notícia de condenação. A pessoa já está condenada, eu vou lá dizer que a mão de Deus vai pesar sobre a vida dele? Ele já está condenado. Parece aqueles filmes, né, que a gente assiste, ou o desenho, não é? Que aí está conversando com o morto, aí alguém fala: não, eu vou te matar. Aí o morto dá risada e fala: mas eu já estou morto. Não é assim? Né? Nos desenhos, nos filmes, a gente faz isso também. A pessoa está condenada, irmão Francisco, precisa de uma palavra de carinho, não é? De apoio. Aí chega a gente lá com a santidade, não é? E solta aquelas coisas todas em cima da pessoa. Isso não é evangelho. O evangelho é levar a boa notícia para a pessoa condenada. E a boa notícia é essa: diante do maior criminoso, do mais vil pecador ou pecadora, Deus tem apenas um sentimento: o desejo de que a pessoa se converta, deixa de praticar o erro e viva